Assim, nós temos uma queda pelos americanos, isso é fato, né? Principalmente a igreja brasileira, nós temos essa raiz, essa cultura por causa dos missionários que fundaram as igrejas no Brasil. As canções que cantávamos antigamente eram canções que os americanos traduziram, os hinos sacros que cantávamos. Então nós temos essa cultura ainda hoje, ainda mais hoje. E esses dias eu lendo uma matéria acerca dos jovens dos Estados Unidos, especialmente os que nasceram na década de 90 para cá, cerca de 50% dos jovens americanos, eles não acham importante o evangelismo. Isso me deixou um pouco abatido. Eu disse, meu Deus, que responsabilidade nós temos, porque nós sabemos que nós temos essa cultura e sempre estamos querendo fazer algo parecido, e a minha preocupação é que nós não venhamos a querer fazer aquilo que também não é bom. Então nós precisamos ter o cuidado de entender qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado, a relevância que nós temos no reino de Deus, por que o Senhor me escolheu. E outra coisa que é uma cultura maligna que foi instaurada na igreja cristã evangélica, mas isso foi desde o tempo em que o Império Romano ele começou a entrar na área religiosa, e isso também afetou o cristianismo. É que muitas pessoas acreditavam, e isso trouxe sérias consequências para nós, de que somente os sacerdotes, os bispos ou as lideranças, os pastores eram os responsáveis para ministrar a palavra, para estudar a Bíblia. E isso se enraizou como uma cultura na nossa nação, e muitos cristãos hoje são cristãos acomodados. Eles vão à igreja, eles assistem aos cultos, eles são muito impactados pelos louvores, pelas palavras, mas quando saem das igrejas, muitos eles não conseguem lidar com o cristianismo fora das quatro paredes, porque não tem raízes. Na verdade não estudam a palavra, não tem relacionamento com Deus, e se não tem relacionamento com Deus, não entende os dois princípios fundamentais do cristianismo, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, se eu não tenho relacionamento com Deus, eu não posso amar as pessoas. Não tem como eu amar pessoas, porque o amor que as pessoas esperam de nós é o amor do tipo de Deus. É o amor do tipo de Deus, que é o amor ágape. Se eu não me uno a Cristo, então o meu espírito não é um só com o dele. Então é impossível eu ter compaixão por alguém se eu não amo a Deus. Então eu queria compartilhar com vocês sobre esse fator vertical e horizontal. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João, no capítulo 1. Os versos 35 ao 42. Se você estiver com Bíblia, glória a Deus, aleluia. Se você não trouxe Bíblia, eu coloquei nos slides aí os textos. Eu acho que vai dar para ler aí, não sei lá atrás, mas... Bem, João capítulo 1, a partir do verso 35, que diz assim a palavra do Senhor. Essa versão que está na tela é a NVI. Diz assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Preste atenção, queridos. Este João, que o escritor João está falando aqui, não é ele mesmo, é João Batista. João Batista estava com 2 dos seus discípulos. Diga assim: João Batista tinha discípulos, ok? Quando viu Jesus passando, ele disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Preste atenção, se detém aqui no versículo 36, versículo 35 e 36. João, ele estava com 2 dos seus discípulos, e quando ele vê Jesus vindo, ele afirma quem Jesus é para os seus discípulos. Percebam uma coisa, João, ele era um homem de Deus. João, ele era um homem que tinha discípulos, e eles reconheciam que ele de fato era um profeta. Eram pessoas que tinham relacionamento com João.
E esse discipulador, esse líder, irmãos, ele nos ensina muito, principalmente nessa passagem, me marcou muito, me ensinou muito, esses dias eu meditando nesses textos. A Bíblia diz que João, quando vê Jesus, ele não olha para os seus discípulos e diz assim: olha, aquele ali é o Cordeiro de Deus, mas eu sou um homem de Deus. Ele não dá testemunho mais de si, mas ele aponta o Cristo e ele agora dá glória a Jesus. Ele agora começa a mostrar para os discípulos que aquele que estava vindo agora, depois dele, aquele homem, Jesus, era o escolhido de Deus, era o Messias, e isso me trouxe um grande ensinamento. Um bom líder sempre deve ensinar que nada é por causa dele próprio. Preste atenção nisso. Mas tudo é por causa de Jesus. Por mais que sábios sejamos, por mais respostas que possamos ter, nossos discípulos precisam olhar para Jesus. Amém, queridos? Nossos discípulos precisam olhar para Jesus. Por mais que nós tenhamos conhecimento bíblico, teológico, por mais que tenhamos tempo com Deus, experiências, que leiamos bons livros, nós não devemos ter nunca no nosso coração a glória para nós. Devemos dar a glória para Deus. João era um homem íntimo do Senhor. João era um homem íntimo do Pai. E ele reconheceu a glória de Jesus, e agora ele mostra para os discípulos que a glória era de Jesus, que ele era o Cordeiro de Deus, ele era o Messias, o enviado. E o que isso acontece? Vamos ver o próximo versículo 37. A Bíblia diz que, ouvindo dizer isto, os dois discípulos seguiram a Jesus. Os dois discípulos agora deixam João. Irmãos, talvez se fosse um de nós, a gente ia ficar chateado, a gente ia ficar angustiado. Talvez a gente ia dizer assim: mas rapaz, eu pago um preço pelo camarada, eu orei, eu jejuei, eu fui atrás, eu visitei. Alguém já pensou assim? Aqui não. Mas às vezes tem gente pensando assim, sabe, como se os discípulos fossem nossos. Mas o relacionamento que João tinha com o Pai era tão profundo, tão íntimo, que ele entendia que aqueles discípulos não eram dele, que a glória não era para ele. E isso gerou do vertical que ele tinha com o Pai para o horizontal, transferindo para os discípulos um grande ensinamento. E aqueles discípulos começam agora, diz a Bíblia, eles começam a seguir Jesus. Então os discípulos, eles tiram os olhos de João Batista, começam a seguir Jesus. O próprio João testifica isso de Jesus, mas também Jesus, ele testifica de João Batista. Se você ler lá no capítulo 11 de Mateus, você vai ver também lá em Lucas capítulo 7, você vai ver Jesus falando de João Batista, falando o que as escrituras disseram sobre ele, lá em Malaquias no capítulo 3, o versículo 1. O profeta Malaquias começa falando daquele que viria para preparar o caminho, João Batista. Jesus reconheceu a voz profética daquele homem, era um homem de Deus. Mesmo assim, aqueles discípulos que andavam com ele, quando ele aponta para Jesus, quando ele dá glória a Jesus, aqueles discípulos agora começam a olhar para Jesus e seguir Jesus. Mas não basta. Olha o que diz o texto ainda, continuando aqui, versículo 38. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram, por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram ali aquele dia. Irmãos, aqui tem algo muito profundo. Não basta, diga assim para o seu irmão, diga: não basta conhecer Jesus e seguir. Diga: tem que ter relacionamento. Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa, queridos. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não querem compromisso. Estamos vivendo numa geração onde as pessoas querem ouvir uma boa palavra, elas querem ser alimentadas, mas elas não querem comprometimento. Se tem um pastor, se tem um líder, então aleluia, glória a Deus, que façam a obra. Mas eu estou muito bem aqui, eu estou muito bem
cuidado, eu estou muito bem tratado. Tem muita gente seguindo Jesus, porque reconhece que Ele é o Senhor, porque sabem que precisam dEle, porque sem Ele nada podemos fazer, mas no entanto, não querem se relacionar com Jesus. Pessoas que não querem aprofundar no conhecimento da palavra, na leitura, no devocional, pessoas que estão simplesmente ocupadas com as suas coisas, mas não querem ter compromisso profundo e sincero com o Rei. E aqui Jesus, voltando-se para trás, vocês querem o quê? O que vocês querem me seguindo? E eles disseram: mestre, onde o Senhor mora? Onde o Senhor está hospedado? Onde o Senhor está? E Jesus disse: siga-me. E leva-os até onde Jesus estava, e ali eles ficaram com Jesus todo aquele dia. Diga: relacionamento. Irmãos, não basta seguir, tem que ter relacionamento com Jesus. Agora, esses homens começaram a ter um relacionamento com Jesus tão profundo, que é o vertical, que é de cima para baixo, de baixo para cima. Eles ouviram o testemunho de João Batista. Eles disseram: de fato, o nosso líder tem razão, esse é o Cordeiro de Deus. E eles agora passam a conhecer Jesus, ouvir a palavra de Jesus, mas não ficou nisso. É aí onde eu quero começar essa mensagem, dizendo que nós temos responsabilidades no reino de Deus. Diga: o relacionamento vertical, diga, obrigatoriamente tem que gerar o horizontal. Irmãos, ninguém que se relaciona com Jesus pode ficar sem amar pessoas, porque o verdadeiro sentido do cristianismo são essas duas coisas: amar a Deus e amar o próximo. Quando Jesus veio para a terra, Ele foi buscar pessoas excluídas, pessoas que não tinham valor para a sociedade, pessoas que haviam sido expulsas daquela sociedade por causa das suas doenças, por causa dos seus pecados, por causa das suas fragilidades humanas, que aos olhos dos homens, eles não tinham jeito. E Jesus se importa com aquelas pessoas, indo em busca de cada uma delas. Então, se eu me relaciono com Jesus e eu não me importo com o que Jesus se importava, alguma coisa está errada no meu relacionamento vertical. Eu desconfio de uma pessoa que vem para a igreja e não consegue amar uma pessoa a ponto de falar o evangelho para ela. Pessoas religiosas, pessoas que só querem ser cuidadas, egocêntricas. E aqui nós vamos ver algo muito importante. Versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João, aqui o Batista, e que João dissera o que havia, em que o João dissera e que havia seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Irmãos, a primeira coisa que André é um dos primeiros discípulos de Jesus. A primeira coisa que acontece aqui é que André, ele ficou tão impactado com aquele encontro com Jesus. André foi tão marcado naquele dia em que ficou com Jesus, na casa de Jesus, conhecendo Jesus, amando Jesus, aprendendo de Jesus, que a primeira coisa que ele faz é não se conter. O relacionamento vertical que ele teve com o Cordeiro de Deus, com o enviado do Pai, fez com que ele saísse dali cheio de fé, cheio de ânimo, cheio de alegria. E aquilo não era somente para ele, porque tem muita gente, irmãos, tendo experiência com Deus, dando até estremelique, e cai. Uns caem para frente, outros caem para trás. Sabe? Mas quando sai, não faz nada. Quando sai da igreja, quando sai do lugar secreto, quando sai da presença, parece que acabou. Aquele lugar é mágico. É só naquele lugar que acontece. É como a tenda de Moisés. Era lá que a presença vinha. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com o Pai nos gera amor
dentro de nós, e nós nos unimos ao Espírito de Deus, que é amor ágape, e aquele que se une a Cristo é um só Espírito com Ele, e quando saímos dessa presença, nós transferimos a presença, amém? Foi isso que André fez. André, ele começou agora a transferir a presença dele. A primeira coisa que ele faz é ele se encontra com o irmão dele e disse: mano, rapaz, você precisa conhecer. Olha, você não tem noção de quem nós estávamos, com quem nós estávamos. João disse que ele é o Cordeiro de Deus, e é verdade. Você sabe que João é profeta. Você sabe que João é um homem de Deus. Ele não ia mentir para a gente. E a gente foi lá e de fato, as palavras que saem da boca dele são palavras de vida. E eu fico pensando aqui, a alegria que André estava, irmãos. E eu fico pensando a alegria que a gente transmite Jesus para a nossa família. Porque na nossa família, muitas vezes não temos um testemunho agradável. Às vezes a gente escuta falar de pessoas, eu particularmente, eu fico muito triste como pastor. Eu ouço falar de algumas pessoas que na igreja é uma bênção, mas em casa os pais estão tendo trabalho. Mas em casa a esposa está sendo, maltratada. O marido não está vendo a mulher que deveria ser uma mulher sábia, uma mulher ajudadora, uma mulher auxiliar. O testemunho não é legal em casa, na família, e isso não reflete relacionamento com Deus. Porque uma pessoa que não dá bom testemunho é o reflexo de que não tem relacionamento com Deus. Porque é impossível, irmãos, uma pessoa que tem relacionamento sincero e profundo com Deus não se importar em dar um bom testemunho, não se importar em falar palavras agradáveis com outras pessoas, não se importar no que as outras pessoas vão pensar se me veem fazendo isso aqui. Relacionamento com Deus gera responsabilidades. Quantos podem dizer um amém? Quem está entendendo, diga aleluia. Diga, fala mais, Jeová. Irmãos, relacionamento com Deus gera responsabilidades. Nós precisamos ser cristãos responsáveis com o reino de Deus, com o Evangelho. Chega desse tempo da gente vir para a igreja, ouvir a palavra, ver o líder ganhando vida, cuidando, mas está bom demais para mim. Temos que ter responsabilidades. João aponta o caminho, João mostra o caminho, os seus discípulos vão até Jesus, fixam os seus olhos em Jesus, e eles mudam o mundo. Eles mudaram o mundo. E aqui nós vamos perceber que quem tem relacionamento com Jesus vertical se importa com pessoas. Isso é horizontal, mostrando no horizontal o vertical, queridos. Nós precisamos mostrar no horizontal com as pessoas o vertical, que é a nossa vida com Deus, testemunho de vida, carta viva, exemplo, um cristão autêntico, pequeno Cristo, onde as pessoas olham e dizem: uau, que foi que aconteceu com você? Eu andava com você, você não era assim, você não brilhava assim, você não falava assim. O que aconteceu? É o poder de Deus, é o dínamo de Deus, é a vida de Deus entre nós, é o vertical, gerando no horizontal vida de Deus, transbordando vida aonde eu chego, aonde eu toco, aonde eu vou. É isso que tem que até acontecer conosco. Aleluia. Quem está entendendo? Relacionamento com Deus, irmãos. Vertical gera o horizontal, gera vida. Aleluia, gera poder. Então o nosso relacionamento com Deus tem como propósito continuar a missão que Jesus começou. Amém? Diga assim: o meu relacionamento com Deus tem como propósito continuar a missão que Jesus começou. João 15,16 é um texto muito conhecido, mas eu queria que você lesse bem forte comigo, por gentileza. Vamos lá, com voz de trovão. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Aleluia. Queridos, percebam uma coisa:
Nós não escolhemos o Senhor. O homem não tem condições alguma de buscar o Senhor. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 3, no versículo 11, se eu não estiver enganado, ele diz que o homem nada tem. O homem não é justo, o homem não pode buscar a Deus. O homem não pode buscar a Deus, não há quem entenda Deus. Então nós precisamos entender isso, precisamos nos importar com pessoas, especialmente os da nossa família. Amém? Diga assim: nós precisamos nos importar com pessoas, diga especialmente os da minha família. Você precisa se importar com a sua família, querido. Você precisa orar por ela. Gênesis 4, versículo 9, diz assim: então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, não sou eu o responsável por meu irmão. Deus, ele se importa com pessoas. E na verdade Deus pede uma prestação de contas. Deus já sabia o que tinha acontecido, Deus já tinha visto o que tinha acontecido, mas ele confronta agora Caim. Sabe, queridos, essa voz, ela ecoa na eternidade, a voz de Deus perguntando: aonde está o seu irmão? Aonde está o seu familiar? André, quando teve relacionamento com Deus, com Jesus, quando ele passa aquele dia com Jesus, a sua vida é transformada de tal maneira que ele sai dali e vai procurar o seu irmão, e ele leva o irmão a Jesus. O texto é claro. Ele leva o seu irmão a Jesus, e quando ele chega diante de Jesus, ele recebe Jesus, ele tem um momento ímpar com Jesus, e agora o seu nome, a sua identidade é transformada, é mudada. A Bíblia diz que Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Irmãos, por causa de uma pessoa que foi transformada, que teve relacionamento com Jesus. E perceba uma coisa: quem foi André? Se você for olhar nos evangelhos, não temos muita coisa sobre André. Temos talvez uma ou duas citações, ele com os apóstolos lá em Atos, né? E nos evangelhos fala dele também junto com Jesus, os 12 reunidos. Mas não temos a expressão de que André escreveu uma carta, de que André, a não ser nos apócrifos, a não ser nos historiadores do primeiro século, alguns falam que André ele foi lá, né, pregar na Ásia Menor. Enfim, nós não temos muita coisa sobre André, mas sobre Pedro, nós vimos que sobre ele Jesus edificou a sua igreja. Um homem que foi ganho por alguém que teve relacionamento com Deus. Não importa quem você vai ser, se vai ser grande, se você vai ser pequeno, se vai ser reconhecido no reino ou não, isso não nos importa. Importa que aquele que virá por causa de nós pode ser um grande profeta nessa geração, por causa de cada um de nós. Amém? Aquele seu irmão, aquele seu familiar, aquele seu amigo, ele pode ser o grande pastor que vai ser levantado pelo Senhor nessa geração, nas próximas gerações. Os nossos amigos podem ser os grandes missionários que o Senhor vai enviar para as nações. Não interessa se eu vou ser reconhecido, se eu vou ser visto, se alguém vai reconhecer em mim um pastor ou não importa. É fazer com que o reino de Deus ele seja engrandecido, que pessoas sejam salvas e que o evangelho seja propagado. Amém, queridos? Isso é o que nos interessa. Mas a pergunta é: aonde está o seu irmão? Aonde está o seu irmão mais próximo? Pode não ser literalmente um irmão seu biológico, pode ser aquele amigão que você considera como um irmão, mas que você ainda não ganhou Jesus, porque talvez o seu testemunho não reflete o relacionamento que você deveria ter com Deus. Queridos, isso é muito sério, a responsabilidade é nossa. Diga assim comigo: a responsabilidade, diga, é minha responsabilidade. Eu não posso esperar que as pessoas façam, eu preciso fazer. Isso é muito sério. Muitas pessoas estão conformadas com a sua própria salvação e deixam de cumprir a missão de fazer discípulos. Essa é a verdade. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou repetir. Eu não gosto de uma música, na verdade é uma música bem antiga, uma música pentecostal, mas eu não concordo com a letra dela que diz assim: pode o mundo virar pelo avesso, eu não me aborreço nem vou me abalar.
Não estou preocupado com a terra, estou ligado no céu, é lá o meu lugar. Veja que coisa, a pessoa só está preocupada com ela mesma. O mundo pode virar pelo avesso, estou nem aí. Minha vida com Deus já está boa demais, eu vou para o céu, aleluia. Andar nas ruas de ouro, minha casa lá no céu preparada, que Jesus foi preparar, minha coroa, que o Senhor prometeu que vai me dar no fim da carreira, a recompensa, o galardão, aleluia. Estou nem aí para os outros. Eu não concordo com isso. O Senhor nos deu uma missão, Ele cumpriu a sua missão e Ele pediu, Ele nos ordenou, na verdade, que continuássemos a missão. Diga: a responsabilidade é minha. Irmão, não espere pelo seu líder, não espere pelo seu discipulador, não espere pelo seu pastor, não espere pelo outro irmão. Faça você a obra de Deus hoje. O tempo é agora. O Senhor está nos chamando para esse tempo, para fazer a diferença. Mas temos visto hoje, irmãos, tanta gente dando mau testemunho, que ao invés do evangelho ser olhado como a melhor coisa do mundo, as pessoas têm olhado para ela por causa dos escândalos. Estão olhando não por causa das boas obras, mas olhando para o evangelho por causa dos escândalos e apontando os dedos. Por quê? Porque nós não temos cumprido a missão. E a palavra de Deus, na verdade, o salmista que escreveu o Salmo 116, ele foi muito feliz na reflexão que ele faz sobre gratidão. Salmo 116, verso 12, você conhece. A gente fala muito ele na hora da oferta, na célula, né? Que darei eu ao Senhor todos os benefícios que me tem dado, me tem feito. Mas, na verdade, o salmista estava expressando a sua gratidão ao Senhor. Não era só por causa dos benefícios que ele tinha. Mas, irmãos, se nós entendermos o sacrifício de Jesus na cruz, a redenção que aconteceu na nossa vida, nós vamos ficar envergonhados por aquilo que estamos fazendo. O que Jesus fez não foi para a gente ter uma casa, não foi para a gente ter um carro, não foi para a gente viver uma vida boa. Essas coisas fazem parte, essas coisas são promessa de Deus também para a nossa vida, é maravilhoso demais. Mas não é por causa dessas coisas. O que me move não é as coisas dessa terra, porque tudo isso é passageiro. Tudo isso vai passar, a traça vai comer, o ferrugem vai roer, essas coisas. O que me move é saber que o Senhor deu a sua própria vida por nós, remiu-nos do nosso pecado, nos tirou do lamaçal do pecado, nos deu uma nova identidade. Jesus, Ele pagou um preço por nossas vidas, irmãos, e nós não temos como pagar. Essa é a verdade. Não temos como pagar, e o salmista entendeu isso. O que eu darei ao Senhor pelos benefícios? Irmãos, a pergunta é: o que você pode dar ao Senhor? Porque se você disser assim, eu dou tudo que eu tenho, é pouco. Se disser assim, eu dou tudo que tenho, mas eu dou também a minha vida pelo Evangelho, ainda é pouco. Porque nada pode comparar-se ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém? E o salmista, ele diz: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade comigo? E a expressão do apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, irmãos, me deixa envergonhado, me constrange. Pode passar aí. Paulo, ele disse assim: sou devedor. Olha só essa expressão: sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo entendeu o propósito da sua vida. Paulo entendeu o sacrifício de Jesus na cruz. Ele sabia que ele não tinha mais com o que fazer. Ele sabia que ele era devedor e ponto final. Tudo que ele viesse a fazer, ele ainda permaneceria devedor. Mas como gratidão, entendendo o que o salmista Davi também, o salmista que escreveu o Salmo 116, ele entendendo a alegria, a gratidão daquele coração também, Paulo disse: eu sou devedor. Se eu sou devedor, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu sou devedor a gregos, eu sou devedor a bárbaros,
tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto, diga assim, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não importava o que ia acontecer com ele, não importava se ele seria preso ou não, não importava para onde ele fosse, ele só queria uma coisa: fazer com que a gratidão do seu coração fosse expressada a partir de cada gesto, de cada lugar que ele fosse, de cada alma que ele ajudasse a salvar no reino de Deus. Amém, queridos? Precisamos entender isso. Precisamos ter essa gratidão no nosso coração, a ponto de entender que somos devedores. Então você que está aqui nessa noite, você que ainda não é um líder, você que sequer ainda não é um discipulador, mas talvez você já está no evangelho há tanto tempo, você não entendeu nada ainda. A verdade é essa: você não entendeu nada. Jesus não te chamou para uma religião. Jesus não te chamou para você deixar de ir para uma determinada igreja, deixar de fazer determinado ritual, deixar de ir para uma festa do mundo, deixar de cantar música mundana. Jesus não te chamou para essas coisas. Jesus chamou você para ter um estilo de vida que propaga o reino dele. Jesus chamou você para manifestar a glória dele aqui na terra. Então, se você entender isso, você vai sair daqui nessa noite com o seu coração ardendo em chamas e dizendo: o que eu darei ao Senhor? O que eu posso dar ao Senhor por tudo que Ele fez por mim? Então, querido, nada que nós fizermos aqui se compara ao que Ele fez. Então, o que eu posso fazer? Eu vou fazer o que Ele ama. Vou fazer o que ele mais gostava de fazer. Ele tinha relacionamento com o Pai, vertical. Então eu vou ter mais relacionamento. Todo dia eu vou buscar mais. Todo dia eu quero conhecer mais. Mas o que é que Jesus fazia mais? Quando ele saía de lá, ele levava o evangelho do reino. Ele curava os enfermos. Ele expulsava demônio. Ele amava as pessoas. Ele tocava na ferida daqueles que estavam feridos e ele os curava. Relacionamento vertical e horizontal é o que nós precisamos. É o que nós precisamos entender. Se amamos a Jesus, se há gratidão no nosso coração, não podemos ficar sentados numa cadeira esperando um domingo, esperando mais um Tadel, esperando mais uma célula. A célula é todo dia, o GE é toda hora, o reino não para, está em movimento. Se você está entendendo, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Não para. O apóstolo Paulo tinha um coração grato ao Senhor, a ponto de o vertical gerar o horizontal. Por último, o discípulo que seguiu Jesus, companheiro de André, em João, no capítulo 1 que nós lemos, era o próprio apóstolo João, o escritor do Evangelho de João. A maioria dos teólogos concordam com essa afirmação, queridos. E ele escreve as epístolas de João. E na primeira epístola de João, no capítulo 3, eu vou encerrar com esse texto. Está ainda Romanos. 1 de João, capítulo 3, versículos 12 ao 16. Presta atenção nesse homem que acompanhou André. Foram os primeiros que a Bíblia registra, que conheceram a casa de Jesus, que tiveram relacionamento com Jesus. Esse homem foi transformado. João, que estava com André, agora escrevendo nas epístolas, ele diz o seguinte, verso 12: não sejamos como? Qual foi a pergunta que Deus fez para Caim? Aonde está o teu irmão? Mas aqui diz o seguinte: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Verso 13: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. 14: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos
irmãos. Quem não ama permanece na morte. Perceba isso. Quem não ama não tem relacionamento com Deus, porque se tivesse relacionamento com Deus, tem vida, e vida em abundância. Amém? Vida em abundância. Verso 15: quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Agora o verso 16 quebra tudo para mim. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Eu vou repetir: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e por isso devemos, diga eu sou devedor. Quem está entendendo aqui? Nós somos devedores. Nós somos devedores. Jesus Cristo, Ele deu a vida. Os meus dons, os meus talentos, minha desenvoltura, o que tenho, o que posso fazer, nada disso vale diante do sacrifício de Jesus. Nada. Nada disso importa. Alguém pode dizer assim: mas eu tenho feito a obra de Deus. O quê? Ah, mas eu faço obra social, eu lidero. Irmão, se nós não amarmos de fato e de verdade como Jesus amou, a ponto de dar a vida pelos nossos irmãos, nós estamos mortos ainda. Não há vida completa ainda. Nós precisamos entender isso, que o que gera vida em nós é o relacionamento com Deus, e isso tem que gerar no vertical para o horizontal. Amém? Então, se você puder, fique de pé e aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Toda glória, toda honra pertence a Jesus. Aleluia. Diga comigo assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Vamos fechar os nossos olhos nessa hora. Eu queria que você, nesse momento, você pudesse abrir o seu coração agora, e você vai agora perguntar ao Senhor o que você pode dar a Ele. Eu tenho certeza, querido, se você nessa noite entrar com fé no trono da graça, o Senhor vai revelar ao teu coração coisas escondidas, o que você precisa tomar como postura hoje, para mudar a vida que você vem tendo. Pessoas que não frutificam, pessoas que não conseguem ter bons relacionamentos duradouros, pessoas que não conseguem dar bom testemunho, pessoas que não conseguem andar em vitória. Tem alguma coisa errada. A Bíblia declara que nós fomos chamados por Ele. Nós não nos chamamos, nós não escolhemos. Ele nos escolheu, mas para um propósito. E o propósito é dar fruto. Dar fruto, dar fruto, dar fruto. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Enquanto nós cantamos uma canção, você vai começar a orar ao Pai. Você vai começar a orar ao Pai.